da ruína? Bom, olha só, vamos falar do comecinho da história de Davi, então. Né? Davi, ele era um caçula de um cara chamado Jessé. Jessé, aliás, muito interessante, né? Quando eu via Jessé, eu achava que era uma mulher. Né? Aí eu comecei a ler e falei, putz, Jessé era o pai de Davi. Né? E, então Jessé era o pai de Davi. E aqui tem uma contradição bíblica, né? Que não sei exatamente se existiam 7 ou 8. Ou 8 irmãos, né? Então, vou supor que tinham 8 aqui, né? Mas Davi era o mais caçula dentre 8 irmãos e Jessé pertencia à tribo de Judá. Então, aqui Davi ele foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Então, ele não era um cara de guerra, ele não era um grande estrategista em tese ainda, mas era um pastor de ovelhas. Tá? E ele se destacava porque ele tinha muitos talentos. Quando a gente fala que ele não foi treinado para ser um guerreiro, cara, no final das contas ele passou por alguns grandes momentos. Ele lutou contra urso, acho que era leão também. Então ele acabou sendo de alguma forma moldado. Mas ele era um pastor de ovelhas. Só que ele era um cara muito talentoso. E veja, né, todos nós acabamos que temos alguns talentos. E ele tinha, como um dos talentos, a habilidade de tocar harpa. Né, ele tocava ali instrumentos musicais e ele fazia cânticos, então ele era um cara cheio de talentos ali, só que ele foi criado para ser um pastor de ovelhas. E ao descrever Davi, um dos servos de Saul usou os seguintes termos: filho de Jessé de Belém, sabe tocar harpa. Falou que ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra. Davi tem bom senso, de boa aparência, ou seja, era um cara bonito, o Senhor está com ele. Tá? Então isso daqui era um pouco sobre Davi. Como que era Davi, Rodrigo, assim, em termos de talvez de personalidade, aparência, quem ele era, qual que é a importância para o futuro dele, bíblico ou de alguém, né, essa definição da personalidade dele, da criação ali? Bom, vamos pegar pelo nome. Você sabe que no Oriente Médio os nomes não são escolhidos pelo som, mas pelo significado. E o significado tem algo a ver com o nome da pessoa. Davi, embora nem todos os hebraístas estejam seguros absolutamente ou 100% disso, mas uma boa parte dos especialistas em hebraico bíblico acreditam que Davi significa amado, vem da palavra dodi. Dodi é amado. Então Davi viria da mesma raiz, aquele que foi amado, desejado, querido. Eu tenho uma dúvida desse negócio do nome, porque, tipo assim... No caso de Davi especificamente, eu acredito que era o nome original dele, que é um nome que uma mãe podia dar no seu filho, e ele se tornou, de fato, depois um rei amado. Agora, tem uma questãozinha aqui de família. O que eu vou falar aqui dividem os comentaristas, então eu vou colocar as duas opiniões, tá bom? Vou colocar o problema e as duas opiniões. O problema é o seguinte: a primeira vez que Davi aparece na Bíblia, em 1 Samuel 16, é quando ele é ungido como rei de Israel. Porque o Saul, como o Tiago já colocou aqui, Saul já estava em ladeira abaixo, a popularidade dele estava horrível, ele já tinha rompido com Deus, e Deus falou com o profeta Samuel assim: olha, vá à casa de Jessé e você vai escolher um dos filhos de Jessé lá que eu vou indicar, e você vai ungí-lo para ser o novo rei de Israel. O Samuel até ficou louco, falou assim: mas se eu fizer isso, o rei souber, ele vai me matar. Vai e fala que você está indo fazer sacrifício. E eu vou te mostrar quem que é o menino. E quando chega na casa de Jessé, ele passa os 7 filhos, ou 8, porque, como foi colocado, nós temos essa pequena contradição aí. E cadê os seus outros filhos? Já trouxe todos. Mas tem alguma coisa estranha, dizia o profeta. Porque Deus falou comigo que Deus falou comigo que era um dos seus filhos que seria rei. Mas você falou que não tem mais nenhum? E nenhum desses o senhor me indicou? Tem alguma coisa errada. Não, na verdade não é que não tem mais nenhum. Tem um último, o caçula. Olha que desprezo. Tiago, eu quero pegar aqui o melhor vendedor que você tem aqui, no PrimoCast aqui, que eu quero levar para... tá bom, mas quem que você quer? Eu quero sentir. Traz para mim todo mundo que você tem. Mas são todos esses aqui, tá todo mundo aqui. Não, mas tem alguma coisa estranha, porque eu recebi a recomendação, mas tem um que tá faltando. Tem um rapazinho aqui, que ele trabalha, até botei no escritório lá, você vê o desprezo. Aí o problema é, por que esse desprezo sobre Davi do próprio pai? Agora vem as duas posições teológicas. Alguns com base no Salmo de Davi, que ele diz assim: em pecado
me gerou minha mãe, supõe que havia alguma suspeita de adultério sobre a mãe de Davi. Que o nascimento dele foi algo complicado ali, que o próprio Jessé segurava ou não segurava. Aí alguém pode perguntar, mas se é assim, por que eles chamavam o amado? Quem dava o nome dos filhos, com raras exceções, era a mulher. Então, existe essa possibilidade teológica de alguns comentaristas. Outros comentaristas pensam que não, que quando Davi escreve em pecado me gerou minha mãe, ele está falando apenas do pecado que nós herdamos de Adão e Eva, que Paulo lá na frente vai trabalhar, que todos nós nascemos em pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o primeiro grupo fala assim, não, Davi escrevia de coisas da sua vida que o Espírito Santo orientava depois no Novo Testamento a dar um sentido espiritual daquilo. Por exemplo, quando Davi falou, fortes touros de Bazã me cercam, Deus meu, por que me desamparaste? Davi estava falando das suas dores e perseguições.